No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Processual Civil. O tema é o procedimento comum. São abordados os requisitos, fatos e fundamentos jurídicos da petição inicial, o valor da causa, contestação, artigos na legislação e efeitos da revelia e da réplica. As aulas são com a professora Tâmila da Cruz Nunes. Olá, seja bem-vindo à nossa última aula da semana, uma semana dedicada a estudarmos as principais petições que compõem aí o processo de conhecimento, o procedimento comum. Eu sou a professora Tâmila e eu te convido a estar aqui comigo para nós estudarmos na aula de hoje mais uma das respostas do réu, que é a reconvenção. Também trabalharemos acerca da revelia, os seus efeitos, bem como a réplica, para fecharmos aí com chave de ouro. Na contestação, o réu se destina tão somente a apresentar uma defesa e nós estudamos de forma pormenorizada todas as possibilidades de defesa que o réu pode se valer. No entanto, a reconvenção, muito embora seja considerada como uma resposta do réu, nada mais é do que um contra-ataque do réu ao autor. Porque existem várias hipóteses em que aquela mesma matéria que está sendo ali trabalhada na ação originária pode também ser utilizada pelo réu em desfavor do autor. E por essa razão que é possível se valer da reconvenção, que tem previsão em apenas um artigo, o artigo 343 do Código de Processo Civil. E eu te convido a acompanhar nossa aula lendo aí o seu Código de Processo Civil. A reconvenção, ela é uma espécie de contra-ataque do réu ao autor, porque nós podemos visualizar, por exemplo, que dentro de uma mesma ação, da ação originária, em razão da aplicação do princípio da economia processual, da celeridade, o réu ele pode aproveitar o bojo processual e se manifestar contrariamente a este autor. Vamos imaginar a hipótese em que José e Miguel estabelecem aí um contrato verbal para que Miguel realize a reforma da cozinha de José. Um contrato verbal que recebe, sim, proteção do ordenamento jurídico. Neste caso, vamos imaginar que as partes tiveram algumas desavenças e Miguel não continuou ali efetuando o serviço, a reforma dos móveis da cozinha de José. José, indignado, ajuiza uma ação, portanto é o autor, alegando aí o descumprimento contratual. No entanto, Miguel, que é o réu na ação, apresenta uma contestação se defendendo, tão somente se defendendo, mas poderá também, em reconvenção, neste mesmo bojo processual, requerer e alegar que o descumprimento contratual não partiu dele, mas sim do autor que deixou de adimplir, de efetuar os pagamentos que estavam sendo ali ajustados, ou também o fornecimento dos materiais. E aí ele requer as perdas e danos. Perceba que eu tenho na contestação tão somente uma defesa, o réu apresentando a sua defesa em relação ao que o autor apresentou na petição inicial, mas na reconvenção o réu ele contra-ataca o autor. Como eu informei aos senhores, aqui nós temos claramente a aplicação do princípio da celeridade, da economia processual, porque Miguel, no nosso exemplo, poderia se valer de uma ação autônoma, uma outra ação para buscar aí as possíveis perdas e danos em razão do descumprimento contratual. Mas Miguel, por uma questão de economia, de celeridade processual, optou por apresentar, ajuizar uma reconvenção nos autos originários. A instrução da ação originária ocorrerá juntamente com a da reconvenção. Aqui nós temos, na verdade, a unificação dos
procedimentos, inclusive a sentença que vai resolver tanto a ação originária quanto a reconvenção é a mesma. Olha que interessante. A reconvenção, ela apresenta uma implicação objetiva do processo. Reconvenção não gera um novo processo. Na verdade, eu tenho apenas a ampliação do objeto principal, da ação principal. Quando o réu apresenta uma reconvenção, ele está aí ampliando o objeto da lide. Não há que se falar em um novo processo. Nessa perspectiva, a reconvenção, ela é conexa, ela deve ser conexa com a ação principal. E esse nexo, essa conexão, ela pode se dar em relação aos mesmos fatos ou fundamentos e também em relação à matéria de defesa. Vamos aqui exemplificar para ficar mais fácil o seu entendimento. Vamos imaginar agora um outro cenário, um cenário em que há uma colisão de veículos. Essa conexão, ela não é tão específica, tá, senhores? Ela pode ser um pouco mais ampla, sim. Essa é uma característica peculiar da reconvenção. Então, diante do exemplo em que há colisão de veículos, vamos utilizar aqui José e Miguel. Miguel acaba colidindo no veículo de José e eles acabam não conseguindo resolver administrativamente essa lide. José, que se sentiu prejudicado porque suportou aí os danos no seu veículo em uma maior proporção do que Miguel, que estava ali atrás e acabou por estar numa velocidade para além do que é determinado na via, acabou aí colidindo no veículo de José. Naquele momento ali de troca de diálogos para tentar resolver a situação, José ficou extremamente chateado por não ter conseguido resolver essa situação de forma amigável e essa sua indignação ultrapassou o razoável e ele acabou se manifestando nas redes sociais. Encontrou Miguel nas redes sociais e fez uma manifestação injuriosa ali nas redes sociais. E para além disso, ele ajuizou uma ação de indenização por danos materiais em desfavor de Miguel, para ter ali os seus danos reparados. Miguel é citado. Miguel é o réu na ação. Ele poderá contestar. Contestação visa tão somente a defesa, ele poderá alegar que ele não foi o culpado, que José freou bruscamente, várias outras hipóteses de teses que podem ser abordadas. Mas para além disso, Miguel, ele pode aqui apresentar, ajuizar uma reconvenção no bojo do processo originário, requerendo os danos materiais, por exemplo, para que os danos portados no seu carro sejam reparados pelo José, mas também uma indenização por danos morais, uma vez que José foi até as redes sociais e acabou se manifestando no sentido de atingir a honra, de ofender, de lesar direitos da personalidade de Miguel. Então percebam que existe uma conexão, seja em relação aos fatos, aos fundamentos, seja em relação aos argumentos de defesa. E essa conexão, ela é um pouco mais ampla do que nós veremos no que acontece em relação ao pedido contraposto. A reconvenção, senhores, é uma demanda autônoma e nós temos de forma expressa nos parágrafos 2º e parágrafo 6º do artigo 343. Olha só o que diz esses parágrafos. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 6º, o réu pode propor ação independentemente de oferecer contestação. Olha que interessante, senhores. No que tange ao parágrafo 2º, vamos imaginar a hipótese em que o réu, ele alega na sua contestação uma preliminar que seja peremptória.
A preliminar peremptória tem um condão de extinguir o processo sem resolução do mérito. Nessa perspectiva, se o juiz acolhe a preliminar peremptória do réu, ele vai o quê? Extinguir o processo sem resolução do mérito. Mas se este réu, que se defendeu por meio da contestação, alegando essa preliminar peremptória, tiver apresentado a reconvenção, ainda que aquela ação originária ela seja extinta sem análise do mérito, a reconvenção continuará o seu trâmite, porque é uma demanda autônoma. E no que tange ao parágrafo 6º, senhores, o réu ele tem a opção de se defender, de apresentar a contestação. Se ele não apresenta, ele enfrentará alguns efeitos que já nós estudaremos. Mas o réu ele pode não apresentar a contestação e apresentar a reconvenção. Ele suportará alguns efeitos, algumas consequências que são prejudiciais, mas é plenamente possível em razão de a reconvenção ser uma demanda autônoma. Alguns requisitos da reconvenção estão baseados aí lá no artigo 319, que trabalha com a petição inicial. Não se esqueça, a reconvenção ela tem natureza de petição inicial. É uma demanda do réu contra o autor, porém no mesmo bojo processual. Então, enquanto há requisitos, é necessário observar o artigo 319 do Código de Processo Civil, mas também algumas outras peculiaridades que nós vamos estudar a partir de agora. O caput do artigo 343 traz a informação de que a reconvenção ela deve ser apresentada na contestação. Então, nós estamos falando aqui de duas ações, ok? De duas petições dentro de uma única petição. Você vai iniciar trabalhando com a contestação e depois vai abrir um subtítulo, um título ali para começar a trabalhar com a reconvenção. Mas, caso essa reconvenção seja apresentada em uma petição em apartado, desde que seja apresentada juntamente com a contestação, não haverá prejuízo. O legislador é enfático ao dizer que deve ser apresentada na mesma petição, na contestação. Mas a doutrina já tem se manifestado no sentido de que, se apresenta-se contestação ou reconvenção em petições distintas, mas no mesmo momento ali processual, não haverá prejuízo e, portanto, neste caso, não passará de uma mera irregularidade, mas para sua prova leve. Reconvenção deve ser apresentada na contestação, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil. O segundo requisito, que é extremamente importante, que nós devemos observar, está previsto no artigo 327, parágrafo 1º, inciso 2º do Código de Processo Civil, que é o juízo deve ser competente para ambas as demandas. Nós estudamos este requisito quando tratamos de cumulação de pedidos. Muito embora não haja previsão expressa por uma questão de interpretação lógica, sistemática do processo, é necessário observar se o juízo é o competente para se apresentar ali tanto a contestação à ação principal e também a reconvenção. O que é juízo, senhores? Juízo é vara. Então, sempre observar se o juízo onde tramita a ação originária também é competente para ali se apresentar, se ajuizar a reconvenção. Um outro requisito também nessa perspectiva está no 327, parágrafo 1º, inciso 3º. Além de o juízo ser o mesmo, ser o competente para ambas as demandas, é necessário que nós tenhamos aqui uma identidade de procedimentos. Lembra quais são os procedimentos que temos? Nós temos o procedimento comum e o procedimento especial. Para se apresentar aqui, se ajuizar a reconvenção no mesmo bojo, no bojo processual, é necessário observar o mesmo procedimento.
ou é comum ou é especial, mas com aquela peculiaridade que nós já estudamos. É possível, sim, renunciar ao procedimento especial e adotar o procedimento comum. Nessa hipótese, se o réu quiser abrir mão do procedimento especial, que seria, por exemplo, no caso da reconvenção, e adotar o procedimento comum, ele poderá, sim, ali apresentar no bojo processual a reconvenção. Um outro ponto extremamente importante, um outro requisito, é no que diz respeito ao nexo entre a reconvenção e a demanda principal. Nós aqui já enfatizamos que essa conexão, esse nexo, ele não é limitado. Ele precisa observar algumas questões, algumas peculiaridades, claro, os mesmos fatos, fundamentos ou está relacionado à matéria de defesa. Existe uma amplitude maior do que se comparado com o pedido contraposto. É importante entender que essa conexão, ela também pode se estabelecer pela matéria de defesa, porque não só pelos fatos e fundamentos, porque muitas vezes o que é alegado na contestação como matéria de defesa também poderá ser utilizado pelo réu na reconvenção em desfavor do autor. A reconvenção apresenta uma possibilidade de ampliação não só objetiva, como nós vimos, mas também de ampliação subjetiva da demanda. Olha só a previsão do parágrafo 3º do artigo 343. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Aqui, senhores, nós temos mais uma vez a aplicação do princípio da economia processual e, inclusive, do risco de decisões conflitantes. Então, perceba que, além de se ampliar o objeto da lide, nós estamos a ampliar os sujeitos processuais, porque o réu ele pode se unir a um terceiro alheio à relação processual para, assim, ajuizar a sua reconvenção contra o autor. Senhores, ajuizar exatamente a expressão que está no Código de Processo Civil. Não se esqueçam, reconvenção tem natureza de demanda autônoma, porém ela é apresentada no bojo da contestação. E, além disso, o réu, quando apresenta a reconvenção, ele pode, sim, apresentar essa sua contrariedade não só em relação ao autor, mas a um terceiro que é estranho à relação processual. É exatamente o que nós acabamos de ler nos parágrafos 3º e parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Qual é o prazo para apresentar a reconvenção? Senhores, de acordo com o artigo 335, que trata da contestação, o prazo é de 15 dias. 15 dias úteis. Lembrando que contestação e reconvenção devem ser apresentadas no mesmo momento, na mesma petição. Não existe a hipótese de se apresentar a contestação no 10º dia e aproveitar os outros 5 ali, no 15º dia apresentar a reconvenção, de forma alguma. Se o advogado opta por essa estratégia absurda, haverá aí o efeito da preclusão. É no mesmo momento, prazo de 15 dias. Lembrando que Fazenda Pública, Ministério Público possuem aí prazo em dobro e quando nós estivermos tratando de litisconsortes com advogados distintos, também trabalharemos com a hipótese do prazo em dobro, salvo se o processo for eletrônico. Então, muito cuidado em relação a essa questão. A reconvenção, ela é própria do processo de conhecimento. Este é o cabimento da reconvenção. Não cabe reconvenção, por exemplo, senhores, em um
processo de execução. É necessário observar essas peculiaridades até para nós entendermos quando se valer da reconvenção, da economia processual, da possibilidade de se apresentar um contra-ataque do réu ao autor na ação originária. E nesse aspecto nós temos duas súmulas que merecem destaque. A súmula 292 do STJ, que diz o seguinte: a reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. Essa súmula, ela foi editada quando da égide do Código de 73, por isso que menciona aqui o procedimento ordinário. Leia-se aqui o procedimento comum. Como ela é de procedimento especial, para se apresentar uma reconvenção na ação monitória, tem que se abrir mão do procedimento especial e optar pelo procedimento comum, como nós acabamos aqui de identificar. E a outra súmula, súmula de número 258, do Supremo Tribunal Federal. É admissível reconvenção em ação declaratória, que é aquela ação prevista, senhores, no artigo 19 e artigo 20 do Código de Processo Civil, que visa tão somente certificar a existência ou inexistência de um direito. A reconvenção não é cabível também nos procedimentos do Juizado Especial Cível, da Lei 9.099. Porém, no procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, não cabe reconvenção, mas cabe pedido contraposto. Mas em razão da própria natureza do procedimento sumaríssimo, nós temos aqui algumas questões que se distinguem da reconvenção. O pedido contraposto, ele guarda uma relação direta com o pedido principal. Na reconvenção, nós temos a necessidade de se apresentar um nexo, uma conexão, que é um pouco mais ampla do que pode ser abordado em sede de pedido contraposto. E por previsão legal, algumas demandas elas possuem essa natureza dúplice e, portanto, é necessário observar a legislação quando a legislação prevê a possibilidade de se trabalhar com o pedido contraposto. E nessa perspectiva, vamos aqui identificar alguns exemplos previstos na legislação. A primeira hipótese, senhores, está prevista no artigo 31 da Lei 9.099 de 95. Aqui, senhores, para se apresentar um pedido contraposto na contestação, pedido contraposto, tá? É espécie de contra-ataque do réu ao autor. Nós temos como gênero de contra-ataque do réu ao autor, reconvenção, e pedido contraposto. Estamos a tratar agora do pedido contraposto. E no artigo 31 da Lei 9.099, esse pedido contraposto, ele deve estar relacionado diretamente, deve estar restrito aos fatos da causa. Olha só o que diz o artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º da lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. A outra hipótese, senhores, diz respeito ao incidente de produção antecipada de prova, que está prevista aí no artigo 382, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Neste incidente de produção antecipada de prova, é possível que os interessados ali também requeiram a produção de outras provas, ou seja, apresentem aí na sua manifestação um pedido contraposto, mas perceba que existe uma limitação, uma restrição. Estes interessados poderão até pleitear a produção de novas provas, desde que relacionadas com aquelas que foram inicialmente requeridas.
A outra hipótese está prevista no artigo 556 do Código de Processo Civil, que trata das ações possessórias. É possível, senhores, lá nas ações possessórias, em defesa da proteção da posse, que o réu apresente não reconvenção, mas pedido contraposto. Ações possessórias são de procedimentos especiais. E esse pedido contraposto, ele trabalha com duas questões, duas hipóteses, que é a proteção da posse e a indenização. Essa é a limitação que nós temos no que tange ao pedido contraposto nas ações possessórias. Olha só o que diz aqui o artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, destaco aqui mais uma vez, nós temos como gênero contra-ataque do réu ao autor e como espécies o pedido contraposto e a reconvenção. O que distingue pedido contraposto de reconvenção, senhores? Exatamente a restrição legal. No pedido contraposto, essa restrição existe. Existe uma limitação do que pode ser abordado, do que pode ser trabalhado. Nós não teremos aqui uma ampliação objetiva ou subjetiva quando trabalharmos com o pedido contraposto. Ampliação objetiva e subjetiva ocorre tão somente por meio da reconvenção. Quanto à estrutura da reconvenção, nós já temos aqui ciência de que ela deve ser apresentada na contestação de acordo com a previsão do caput do 343, que diz: na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Olha aqui o verbo, grifa isso no seu material, no seu código. Propor, ajuizar, é o mesmo que utilizamos lá na petição inicial. Então, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, ou seja, um contra-ataque, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. O primeiro ponto que eu destaco em relação à estrutura é o que está previsto no parágrafo 1º do 343. Senhores, aqui não há falar em citação do autor, mas sim em intimação do autor. Mas do autor, propriamente dito, não. O autor, ele será intimado na pessoa do seu advogado. É exatamente o que está previsto no parágrafo 1º do 343. Então, anote aí no seu material. Parágrafo 1º do 343 do Código de Processo Civil fará parte do rol dos pedidos. Ao final da sua petição, você precisa requerer a intimação do autor na pessoa do seu advogado. Professora, por que a intimação é na pessoa do advogado? Por que não é citação? Primeiro, não é citação porque ela já ocorreu em relação ao réu. A relação processual, ela já está o quê? Aperfeiçoada. Eu tenho o autor, o estado juiz e o réu. Então, nesta situação, não há falar em citação. E a intimação é feita na pessoa do advogado, porque já há advogado constituído nos autos. Então, parágrafo 1º do 343 comporá aí um dos pedidos da sua reconvenção e contestação, já que devem ser apresentados aí na mesma petição. Um ponto que é importante destacar, senhores, é o que está no enunciado 45 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. De acordo com este enunciado, é possível que na contestação sequer se mencione no nome ali, no preâmbulo, no nome da petição, a palavra reconvenção. Se na fundamentação jurídica houver ali uma inquietude, um contra-ataque do réu em relação ao autor, já será considerado como aí a existência de uma reconvenção. Esta
é a previsão do enunciado 45 do FPPC. Mas você que está aí se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil ou mesmo para um concurso público, sempre deixe claro que você detém conhecimento sobre o assunto. Não deixe para trabalhar com a reconvenção tão somente na parte da fundamentação jurídica. É necessário colocar, sim, o nome no preâmbulo. E por falar em preâmbulo, senhores, eu vou aqui destacar quais são as diferenças que nós teremos em relação à contestação. Indico aqui mais uma vez a necessidade de se qualificar as partes. Não coloque tão somente réu, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe. Isso na prática é extremamente comum e não está errado. Mas para a prova, qualifiquem na íntegra as partes. E o que você vai acrescentar ainda, já que você vai trabalhar com contestação e reconvenção na mesma petição? Observando aí a orientação do caput do 343. Você vai colocar o nome, a qualificação do réu e vai acrescentar aí. Vem perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, procuração anexa, com fundamento nos artigos 335 e 343 do Código de Processo Civil, apresentar ou oferecer contestação e propor reconvenção. Senhores, vocês sabem, nós precisamos ser extremamente técnicos. Isso faz toda a diferença na sua petição, para o leitor, o examinador e principalmente para o magistrado no momento aí de analisar a sua demanda. É importante destacar, senhores, que quando nós trabalhamos com reconvenção, nós temos a alteração da nomenclatura das partes. Aqueles termos técnicos que nós utilizamos para nos referirmos às partes do processo, requerente, requerido, autor, réu, credor, devedor. Quando estivermos trabalhando com reconvenção, aqui nós passaremos a chamar o autor de reconvindo e o réu de reconvinte. Réu, reconvinte, autor, reconvindo. Utilizem essas expressões, essas nomenclaturas, tão somente na parte que caberá a reconvenção. Na contestação, você continua utilizando o autor, o réu, o requerente, o requerido. Essas expressões, reconvinte e reconvindo, tão somente na reconvenção. Da mesma forma que na contestação, você precisará trabalhar com os fatos, os fundamentos jurídicos, bem como com os pedidos. Tenha muita cautela no momento de estruturar a sua contestação com reconvenção. É necessário que você deixe de forma muito clara, muito cristalina e organizada a sua fundamentação, tanto de contestação quanto de reconvenção, para que o destinatário da sua petição compreenda que no primeiro momento você está a tratar de contestação e no segundo momento de reconvenção. E como você faz isso? A minha sugestão sempre divida a sua petição em subtítulos, coloque ali centralizado, contestação. E aí você começa a abordar fatos, preliminares, se for o caso, fundamentos jurídicos e pedidos. Da mesma forma fará com a reconvenção. E na reconvenção, nos pedidos da reconvenção, algumas peculiaridades que se distinguem da contestação. Na reconvenção, você vai requerer o quê? A improcedência do pedido do autor ou a parcial procedência do pedido do autor, como você faz na contestação? Em hipótese alguma. Na reconvenção, você vai requerer o quê? A procedência do pedido. Não se esqueça, é o réu que está contra-atacando. Ele tem interesse em auferir uma vantagem com aquela demanda, daquele contra-ataque do réu ao autor. Então, na reconvenção é procedência do pedido e apresente a finalidade.
Trabalharemos também com outros pedidos, a condenação em custas e honorários do artigo 85 do Código de Processo Civil. Trabalharemos também com o requerimento de produção de provas do 369 do Código de Processo Civil e todos os demais pedidos que nós já estudamos e que se aplicam à petição inicial também se aplicarão aqui na reconvenção. Além destes pedidos, nós temos que trabalhar com o valor da causa. Professora, mas na contestação não tem valor da causa. Sim, senhores, porque na contestação não há falar em valor da causa, porque foi determinado pelo autor na petição inicial. Porém, na reconvenção, nós temos que indicar o valor da causa. Não se esqueça desse ponto fundamental. Bom, nós finalizamos aqui o estudo de mais uma resposta do réu, que é a reconvenção, trabalhando aí com toda a sua estrutura, as diferenças, os cabimentos, e nós precisamos compreender a seguinte situação. O réu, quando ele é citado, ele tem a opção de se defender, de apresentar a contestação, conforme nós já havíamos destacado anteriormente. No entanto, ele não é obrigado, mas se o réu não apresenta a sua contestação, ele suportará a revelia, os efeitos da revelia. Mas o que é a revelia? Ela ocorre quando o réu deixa de apresentar a sua contestação ou quando ele apresenta a sua contestação, mas de forma intempestiva, para além daqueles 15 dias úteis que estão aí definidos e previstos no 335 do CPC. Se o réu não apresenta a contestação, ou ele apresenta intempestivamente, ou apresenta essa contestação sem impugnar os pontos importantes, nós trabalharemos aí com a questão da revelia. Ela restará plenamente configurada e ela possui dois efeitos. Um efeito que é material e um efeito que é processual. O primeiro efeito que nós vamos estudar é a presunção de veracidade, que é um efeito material. Senhores, pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, a parte requerida, ela precisa se manifestar. Se ela não o faz ou se ela não impugna as teses apresentadas pelo autor na petição inicial, nós teremos aqui a implementação da presunção de veracidade. O que significa dizer que o que não foi impugnado pela parte requerida será considerado como verdadeiro. Mas aqui, uma cautela que nós precisamos ter. Não é porque o réu deixou de apresentar a sua contestação ou não impugnou ali devidamente todos os pontos apresentados pelo autor na exordial, que o juiz poderá aí acolher o pedido do autor de forma automática. Não é assim que funciona. Se o juiz reconhece ali que o réu é revel e aplica a presunção de veracidade, ele só poderá julgar procedente essa ação se não houver uma contrariedade em relação às provas que estão ali, que instruem aquele processo. Se os fatos forem verossímeis, então não ache que o efeito se dá de forma automática. É necessária uma análise cautelosa do magistrado para aí sim acolher o pedido autoral em razão dessa não manifestação do réu, como deveria ter sido feito por meio de uma contestação. No caso de revelia, se o juiz ele deixa de apresentar, de se manifestar pela presunção de veracidade, como nós acabamos de falar, é necessário que ele se manifeste fundamentadamente neste sentido. Por quê? No caso de revelia, há com certeza a presunção de veracidade.
Professora, mas é sempre? Existem exceções? Sim, existem, como quase tudo no direito. Nós temos a previsão da não aplicação dos efeitos da presunção de veracidade no artigo 345 do Código de Processo Civil. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. Inciso 1º. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Neste caso, então, se houver a possibilidade de decisões distintas para cada um dos réus, a contestação não valerá para todos. Então, haverá presunção de veracidade se não houver aí a impugnação dessas teses. A mesma hipótese, senhores, que nós podemos aqui indicar quando os fatos forem genéricos. Se os fatos forem genéricos, ou seja, se aplicam a todos os réus ali, e apenas um deles apresenta contestação, para esses fatos genéricos, que se aplicam a todos os demais, essa contestação valerá e impedirá que ocorra a presunção de veracidade, mas desde que sejam fatos genéricos. Vamos aqui pensar na hipótese de uma colisão de veículos em que a ação é proposta, a ação de indenização por danos materiais é proposta em desfavor do proprietário e do condutor. Se o proprietário, que é réu na ação, ao contestar, impugna aquelas teses, alegando ali que o condutor não teve culpa, não causou os prejuízos ali daquela colisão de veículos, e se o condutor não tiver contestado, se ele for um réu revel, esta impugnação feita pelo proprietário vai aí afastar a presunção de veracidade, porque esse fato está relacionado também à conduta do condutor. Agora, se o proprietário, em sua contestação, se vale tão somente para impugnar sua condição de proprietário, sem nada falar sobre a conduta do condutor, aí ele será um réu revel e haverá a presunção de veracidade. A outra hipótese, senhores, em que não ocorrerá a presunção de veracidade está prevista no inciso 2º. Não produzirá esse efeito quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis dizem respeito aí a direitos extrapatrimoniais, direitos públicos, em que não admite a confissão. Já os direitos disponíveis estão relacionados aí a direitos patrimoniais, direitos privados que comportam a transação. No caso dos direitos indisponíveis, nos processos dessa natureza, é possível sim que o réu seja revel. O que ocorre é uma limitação no que tange à presunção de veracidade. Esta não ocorrerá quando o direito for indisponível. A outra hipótese, senhores, está no inciso 3º. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. O juiz, ele não pode considerar verdadeiro alguma tese que dependa de um documento, de uma prova. Vamos imaginar um contrato de compra e venda em que há necessidade aí da escritura pública daquele imóvel. Neste caso, o juiz ele precisará dessa documentação para se manifestar. Olha só o que diz o artigo 406 do Código de Processo. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. A outra hipótese, senhores, em que não haverá aplicação do efeito da presunção de veracidade, um dos efeitos da revelia, é o que está no inciso 4º do artigo 344. A alegação de fato inverossímil ou em contradição com a prova constante dos
autos. Aqui, senhores, é como eu falei anteriormente, não é porque o réu é revel, não é porque ele não apresentou a contestação, não é porque ele deixou de impugnar as teses apresentadas pelo autor, que o juiz vai, de forma automática, acolher o pedido autoral. É necessário que ele faça uma análise de todo o contexto, é necessário que os fatos sejam verossímeis, que não haja contradição nas provas que instruem aquele processo, para que o juiz acolha o pedido autoral. Nós acabamos de estudar os efeitos da revelia, um efeito que é material presunção de veracidade. Mas nós temos que estudar também o segundo efeito da revelia, que é um efeito processual, que é a desnecessidade de intimação dos próximos atos processuais. E nós temos a previsão no artigo 346. Olha só o que diz o artigo. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Aqui, senhores, é muito importante estar atento, porque esse efeito processual, ele só vai se implementar, se aplicar, se não houver advogado constituído nos autos. Vamos imaginar que o advogado apresenta a contestação de forma intempestiva. Perceba que é advogado do réu nos autos. Haverá o efeito material da presunção de veracidade, porém, este segundo efeito, que é o efeito processual, não ocorrerá. Por quê? Porque há advogado nos autos. Então, aqui, quando a gente trabalha com efeito processual, ele somente se aplica quando não houver advogado. Lembrando que a qualquer momento, o réu revel, ele pode sim constituir um advogado e ali se apresentar nos autos, inclusive requerer produção de provas. Estudamos então, senhores, efeitos importantíssimos no que tange à revelia. E tal qual na contestação, em que nós aqui nos valemos dos princípios constitucionais, do contraditório, da ampla defesa, é necessário que ao autor também seja oportunizado se manifestar, que é o que nós chamamos de réplica. E nós temos a previsão legal no artigo 350 do Código de Processo Civil. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. Nesse caso, senhores, nós temos de forma muito específica o cabimento da réplica. É quando o réu, na contestação, se valer de uma defesa de mérito indireta, pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ele poderá sim se manifestar. O autor precisa se manifestar para impugnar esses pontos apresentados pelo réu. E a estrutura da réplica é muito semelhante à nossa estrutura padrão. Nós seguimos, na verdade, a estrutura padrão. Nós temos o endereçamento, o preâmbulo, fatos, fundamentos jurídicos e pedidos. E nessa fundamentação jurídica é necessário impugnar o que foi apresentado na contestação e, por fim, reiterar o que foi requerido, pleiteado na petição inicial. Vamos agora testar os nossos conhecimentos? No que concerne à reconvenção, é correto afirmar que: letra A, o réu deve propô-la em peça autônoma, mas simultaneamente com a contestação. Letra B, a pretensão do reconvinte deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Letra C, não pode ter o seu mérito julgado, caso o autor desista da ação. E letra D, uma vez proposta, o autor será intimado pessoalmente para responder aos seus termos. Qual será a alternativa correta? Excelente! Alternativa B, a pretensão do reconvinte deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, exatamente o que nós estudamos no artigo 343 do Código de Processo Civil.
Vamos à nossa segunda questão. Em relação à reconvenção e ao pedido contraposto, assinale a alternativa correta. Letra A. Pela própria natureza do provimento almejado, a reconvenção em ação declaratória é inadmissível. Letra B. Devido à busca da simplicidade e celeridade processual, não é vedado ao réu, no procedimento dos juizados especiais, deduzir pedido contra o autor. Letra C. É possível propor reconvenção, independentemente da existência de compatibilidade entre os ritos ou da competência para conhecer da demanda reconvencional. Letra D. A reconvenção pode ser proposta pelo réu, porém, é defeso o litisconsórcio com terceiro. Então, vamos para a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, de acordo com a previsão do artigo 31 da Lei 9.099. Não cabe reconvenção, mas cabe pedido contraposto. Vamos à nossa terceira e última questão. Acerca das respostas do réu e da revelia, assinale a alternativa correta. Letra A. Se a parte ré regularmente citada em ação de obrigação de fazer deixar de contestar, mas apresentar reconvenção em que aduza sua pretensão em face do autor, não se aplicarão os efeitos materiais da revelia. Letra B. A revelia produz seu efeito material quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Letra C. Oferecida contestação intempestiva em processo sobre direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos da revelia, transcorrendo os demais prazos contra o réu revel, independentemente de intimação. Letra D. Os efeitos da revelia não incidem sobre o direito da parte, mas sobre a matéria de fato. Por essa razão, o revel pode intervir no feito em qualquer fase do processo, apelando e invocando prescrição, por exemplo, caso tal matéria não tenha sido reconhecida de ofício pelo juiz da causa. Qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D, exatamente é o que está previsto no artigo 346, parágrafo único do Código de Processo Civil. Senhoras e senhores, chegamos ao fim da nossa trajetória, uma semana recheada de muito aprendizado. Nós trabalhamos aí com as principais petições que compõem o procedimento comum, petição inicial, contestação, reconvenção e réplica, além de analisarmos também os efeitos da revelia. Eu agradeço a sua participação, a sua presença, à TV Justiça pela oportunidade. Lembrando aí que é muito bom estar de volta, desta vez como professora. E você pode sempre revisar as nossas aulas por meio do canal da TV Justiça no YouTube. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.